Oi, gente, que bom que vocês nos acessaram aqui para falarmos mais um pouquinho sobre o nosso aprofundamento. Eu sou Viviane, professora de vocês aqui no Centro de Mídias, e estou com um componente aí chamado Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráfico. Nosso diretor vai colocar aí na telinha para vocês o slide de apresentação. Vamos só recapitular onde a gente está, ó. O aprofundamento é chamado de Matemática Conectada. Este aprofundamento, ele tem 6 unidades curriculares, vai durar todo o ensino médio de vocês, começando agora na segunda série, e ele tem essa primeira unidade curricular é chamada de Educação Financeira Sustentável, vai durar o primeiro semestre inteiro com 10 aulas semanais aí, contemplando 4 professores diferentes, né? Pra gente aqui é a professora Ilana, o professor Tony, a professora Fernanda e eu aí com 4 componentes, sendo 2 aulas por semana, cada um desses componentes, exceto matemática que tem 4, tá bom? É educação financeira, no caso de matemática, com a professora Ilana. Beleza? Então, a aula passada a gente fez alguns exercícios, eu contei para vocês como que a gente vai proceder, né? Então, a gente vai fazer um exercício, uma atividade, uma análise de uma situação que envolve fenômeno natural, especificamente o movimento, né? Na física, a gente chama de movimento retilíneo uniforme, e comparar esse movimento com gráficos de matemática financeira, de mercado financeiro. Então, ficou aí para vocês nas 2 aulas anteriores um exercício, uma análise de lucro, né, que era um gráfico de uma retinha, a gente vai voltar nele depois. A gente falou do atleta Usain Bolt, né, que corre aí 100 metros em 9,58 segundos, a gente calculou inclusive a velocidade dele, não é isso? E hoje a gente vai começar com uma prática experimental, que é o desenvolvimento aí planejado de acordo com os materiais aí que a gente recebeu. Lembrando que é um material novo para mim também, estou aprendendo e a gente está estudando juntos aí, beleza? Então vamos conhecer então o nosso objetivo hoje, ó, aí na tela. O que a gente vai fazer hoje é coletar dados experimentais a partir do estudo do movimento de uma gota de água dentro de um tubo de óleo. E o nosso objeto de conhecimento na área das humanidades é chamado, na área de ciências naturais é a parte... Opa, eu estou desalinhada aqui com essa canetinha. Deixa eu pegar aqui a caneta, desculpa aí. Que esse estúdio para mim é novo, tá, gente? É a primeira vez que eu tô nele aqui. Então, ó, a gente está falando de cinemática no campo aí das ciências naturais. A cinemática é o estudo do movimento, a gente fala de velocidade, de espaço, de tempo, neste primeiro momento. E na atividade 2 a gente acrescenta mais uma grandeza, que é a aceleração. Tá? E aqui a gente está integrando aqui a cinemática, a parte desse movimento, com funções de primeiro grau, tá bom? Aquelas funçõezinhas, aquelas expressões algébricas que o expoente vale 1, tá? E aí o objetivo hoje, então, é coletar dados experimentais a partir do estudo do movimento de uma gota de água. Tá bom? Então, para começar, ó, olha a nossa proposta de investigação. Nós vamos fazer aqui, começar a aula de hoje, vai durar aí 6 aulas essa proposta, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer o experimento, que é esse movimento da gota, a fim de calcular a velocidade dessa gota ao longo do percurso aí dentro de um tubo. Nós temos que determinar a velocidade, então, para determinar a velocidade, a gente já viu que a gente tem que considerar distâncias e tempos, né, espaços e tempos, tá bom? Então, a gente vai ter que olhar para isso, para determinar a velocidade. E vamos construir daqui a pouco esse experimento, para fazer, então, a nossa ampliação e aprofundamento de habilidades aí da formação geral básica. Ao término, daqui mais ou menos 3 aulas, a gente vai fazer aí 2 gráficos do espaço pelo tempo, da velocidade pelo tempo, a partir dos dados que a gente coletar hoje, tá? Por fim, a gente vai fazer a mesma coisa, pensando não o experimento, mas o estudo de gráficos de dados financeiros, de lucro, por exemplo, conforme aquele desafio inicial que a gente fez, tá bom? Então, de novo, coletando dados experimentais de movimento, de cinemática, né, de ciências naturais, e tentar fazer essa associação para gráficos de mercado financeiro. Essa é a nossa proposta, afinal de contas, a gente está na unidade curricular, né, de matemática financeira, tá bom? Vamos continuar, ó. Ao término aí vocês vão ter que fazer um relatório científico, né, e conversar aí, apresentar essas coisas que vocês discutiram aqui junto com seus colegas e o seu professor aí, tá bom? Para atender o eixo, vocês terão que fazer algumas discussões, fazer esse experimento em grupos, se for possível, se você estiver aí no presencial.
beleza? Na aula passada eu deixei para vocês esse link e a gente vai fazer o experimento que está lá na página 103. Este link aí tem vários experimentos, tá, pessoal? A gente vai fazer este especificamente. Então, quem ainda não acompanhou, basta acessar aí por esse QR Code aí que a gente vai mostrar o experimento. Bom, o que nós vamos precisar? Pessoal, atentem-se a essas coisas que eu fiz questão de deixar para vocês nos slides, porque vocês vão fazer um relatório científico. Depois eu vou mostrar como que faz relatório, mas essas são etapas de um relatório. Então, o nosso experimento é o movimento da gota d'água dentro de um tubo de óleo, é o título, né? O nosso objetivo é estudar o movimento dessa gota, né? E os materiais são esses, ó. Eu vou, inclusive, pegar aqui o material em mãos para mostrar para vocês como vai ficar, porque eu já trouxe o experimento pronto, ó. O nosso diretor vai colocar aqui na câmera 2 pra gente o que vocês vão precisar, ó. Uma mangueira, né? Essa mangueira transparente que vocês podem comprar aí numa loja de construção, é baratinho. Eu paguei R$8 nessa mangueira aqui. Ela tem que ter mais ou menos 1 metro, um pouquinho mais de 1 metro, tá bom? E aí vocês vão precisar de 2 rolhas, né? Para você fechar uma das extremidades deste equipamento, né, dessa mangueira. Dentro dele vocês vão colocar óleo, tá certo? Coloca óleo de cozinha mesmo, a gente já falou sobre isso. E aí, ó, com uma trena ou uma régua, vocês têm que marcar de 10 em 10 centímetros aqui, né? Esses intervalos de espaços aqui de 10 em 10 centímetros até completar 100, que é 1 metro. Tá bom? E aí, vocês, dentro do óleo, pingar 2 gotinhas de água. Mas tem que ser rápido, tá? Porque tem que fazer uma bolinha de água dentro desse tubo aqui. E aí, você fecha a outra extremidade. Tá bom? Então, este é o material. Veja, 2 rolhas, né? Um caninho transparente desse mangueira de nível, óleo de cozinha, uma caneta para vocês marcarem aqui o espaçamento, né? E, por fim, vocês vão precisar de um cronômetro para daqui a pouco a gente fazer a nossa prática experimental, tá bom? Então, aqui dentro tem uma bolha de água que vai movimentar aqui e a gente vai ficar medindo as distâncias e os tempos, tá bom? Continuando, olha aí para nossa telinha, nós temos então, além dos materiais, esse procedimento que eu falei para vocês, que temos que fazer, né? Tudo que eu já expliquei, mas está detalhado aí. E, por fim, vocês vão precisar de uma tabela também. O que tem nessa tabela? Pessoal, ó, nós vamos fazer 10 medições. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou começar esse experimento, vou fazer 2 medições com a ajuda de um colega professor nosso aqui, vai me ajudar a fazer essas medições. Na tabela de vocês, vocês podem fazer algo assim, ó. Os espaços serão dados em centímetros, né? E aí vocês vão contar do 0 até os 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro, e ir marcando os tempos, né? Tempo 1, tempo 2, você vai fazer isso 10 vezes. Quanto mais você fizer esse experimento, mais próximo, mais fiel ficam os seus dados, tá bom? Os seus registros. Depois que vocês fizeram essas 10 medições, você vai calcular o tempo médio. Então, a gente vai usar a média dos 10 tempos aí, para fazer outros cálculos, tá bom? Então, olha lá, ó, medir 10 vezes isso daí, que eu vou fazer 2 aqui para vocês. Observar, né, fazendo esses registros na tabela. E depois a gente vai construir outra tabela que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? Então, nós vamos fazer esse experimento. Eu vou pedir para o meu colega Mauro chegar aqui para me ajudar, o professor Mauro, deixa eu apagar aqui. Ele vai mostrar, trazer aqui pra gente essa mangueira aqui, né? Nós combinamos aqui. Chegamos, olha aí. Aqui, então, ele vai segurar essa mangueira, pessoal, olha, tem que ficar retinho, tá bom? O mais reto possível. Uhum. Aqui nessa mangueira, ó, tem uma bolha, tira a mão aqui da frente, por favor. Olha só, tira a mão aqui da frente. Tem uma bolinha de gás aqui, porque eu não consegui. Mas o ideal é que você não deixe ar aí, você fecha toda essa mangueira, tá bom? Fica bem visível, né? Muito bem. Esta não é a bolha de água, tá certo? Esta é de ar, que eu deixei aqui erroneamente, deu erro. Na verdade, eu derrubei agorinha, então ficou com esse buraco aqui. A gota de água está na outra extremidade, lá embaixo. Não sei se o Belo, o câmera consegue pegar. Nós estamos com uma gota aqui embaixo, ó. Devo até erguer. Tá bem aqui embaixo. Quando a gente virar isso, essa gota vai começar a descer, a gente vai virar e vai passando por essas marcações. Ali na base ali, né? Acho que dá pra ver, ó. Tem aqui uma gotinha de água, tá bom? Ela vai começar a mexer, e a gente vai falando
O Mauro vai dizer para mim assim, já, aí eu vou marcar aqui na tabela esse tempo que eu vou ficar registrando, tá bom? E certo. Vocês também podem marcar aí no de vocês. Veja como a gente vai fazer e aí vocês vão continuar aí com o seu grupo, fazer todas essas medições. Esta aula vai durar, esse experimento vai durar umas 3 aulas aí pra gente fazer toda a análise que precisamos. Beleza? Preparado, Mauro? Preparado. Cadê o nosso cronômetro? Nosso cronômetro está Vamos com pegar a nossa o cronômetro. produtora. Veja que o nosso cronômetro Vai ser a tem nossa que estar produtora. zero. Ela vai fazendo ali, a Marcela vai nos ajudar. E ela vai ficar me falando quanto que deu? Vai anotando? Tá bom, tem que ser rápido, tá bom? Eu fiz esse experimento várias vezes e cada vez que eu fiz, porque eu tive problema no meu experimento aqui, eu dou uma medição. Veja que depende da mangueira, da espessura, tá certo? Da análise de como você vai olhar dos seus olhos. Então, os dados podem diferir, né? Os meus daqui podem ficar diferentes dos de vocês aí, tá certo? Então, por isso, cada grupo tem que fazer o seu experimento. Beleza? Os meus cálculos também vão dar interferência aí, mas o que é importante é vocês perceberem como que faz o cálculo. E a construção que a gente vai fazer graficamente depois e as conclusões que vamos ter, tá bom? Ok. Vamos começar então? Vamos começar. Ele, ó, virando... Lá, bonitinho, virou. A gente vai colocar ele aqui. Cadê a bolinha de cima. água? Já desceu? Você estava com a bola... Ela Vamos tá ao esperar. contrário, ela tá descendo, é verdade. Peraí, gente, nós temos que alinhar. Ó, essa bolinha, ela tem que estar bem no Chama os começo. comerciais. Não, tira esse dedo daqui. Peraí. Ela, quando chegar lá embaixo, a gente vai começar a contar. Ele vai virar, tá bom? Ó, tá vendo? Eu espero que vocês estejam vendo. É que nem Bolinha aquela tá bolinha de descendo, nível, ó. Isso. Tá zerado aí, Marcela, nosso cronômetro. Ela vai me contar. Esse é o momento? Esse é o momento? Tem que ser rápido. Vamos 1, lá. 2, 3 e... Pá. Fala já. Já. Aqui é 0, tá? Então a gente vai começar do 0. Eu tô tentando alinhar. No primeiro movimento, Vai ó, dar dá essa um erro, a falha, gente né? vai descontar. Sim. E a gente Aí esqueceu vamos. de falar já. Por isso Você que eu vai gosto falar de já. ter o cronômetro na minha mão. Marcela, vamos lá. Já. Quanto deu? 17 segundos. 17 segundos, Zero, ela dois, passou três, aqui no né? 20. Nós não marcamos Eu tô esse, olhando tá, aqui. gente? Lá. Já. Já. 12 e 19. De novo. 12 segundos. Já. 10 e 84. Já. 12 e 48. Que mão. Já. 13 e 25. Opa, mexi aqui. Desculpe. Tem que ficar certinho aqui. Já. 12 e 18. Isso, aí, legal. Já. 10 e 96. Já. Deixa retinho aqui. Já. Já. Fica. Chegou. Beleza. Quanto deu no total de tempo? 1,56. 1,56. 1,56 foi o total de tempo aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Pessoal, veja que assim, a primeira medição a gente tem muita discrepância, a gente não tá com os olhares treinados. Agora o Mauro já sabe, por isso que é Já legal. sei. Vocês têm que fazer... Tô sofrendo com isso há um tempo já. Vocês têm que fazer 10 vezes mais ou menos. Quanto mais você fizer, mais fiel fica a sua leitura aí aos dados. Nós vamos fazer mais uma vez, a Marcela vai zerar o cronômetro e a gente vai fazer mais uma vez e aí a gente vai tentar marcar o primeiro aqui. O que acontece na primeira medição é que a bolha de água, de ar, encontra a bolha de gás, né? Então, ela faz uma interferência. Sim. Então, os primeiros 10 centímetros a gente vai desconsiderar por causa dessa bolha aí, tá bom? Mas, Então, a Marcela, só para entender, quando vira a bolha já tá lá em cima, eu já falo já e a Marcela já aperta. você não pode perder o foco, Mauro, na bolinha de Na água. bolinha, né? Tá? Você tem que acompanhar a bolha de água. Então, quando você virar, isso aqui vai lá pra cima, você tem que olhar pra ela. E Quando já ela fala passar já. na primeira marcação, você fala
já para ela acessar o Ok, cronômetro, tá bom? ok. Então, Vamos ver se a virando, gente passa agora vamos no ver se teste o da Belo... professora. Vamos ver se o né? Belo já pega a nossa câmera aqui direitinho. aqui. Ele vai virar. 1, 2, 3, já. Vira aí. Marcela, já! Já. Aí nós estamos na primeira, que aí tá cobrindo, minha mão tá cobrindo ali. Ela começou a descer, teve esse choque, né? Teve. Mas a gente vai falar mesmo assim. Já. 11. 11, muito bem. Olha lá, a leitura começou, hein, pessoal? Já. 9. Já. 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 Tá bom. Fala a próxima. Já. 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 10. Já. 11. Já. 11. E é o finalzinho, né? Aham. Já. Já. 10. Quanto tempo final? 1,51. 1,51. Esse tá mais ajeitadinho, né? Vamos fazer mais uma ou você já tá com dor na Eu coluna? tô com dor na coluna, mas vamos fazer, né, professora? Vamos que fazer manda. mais uma, porque dê uma olhada na professora nossa que tabela. manda. Os dados já começaram a sofrer uma mudança com o olhar mais treinado, tá certo? Gente, o que a gente espera aqui, né, era levantando algumas hipóteses de primeiro momento, né? Eu espero que essa gota demore sempre o mesmo tempo. Sim, Porque o são certo seria, isso, né? que é o ideal, tá bom? Mas vamos fazer mais uma. A Marcela vai ali zerar o cronômetro, a bolinha está lá embaixo, o Belo Já está lá vai embaixo. se preparar também. Deixa eu achar a bolinha, tá aqui. O Belo, que é o nosso câmera, vai mostrar pra vocês. E volta. Pode virar, Vai Mauro. virar? 1, 2, 3 e... Já. Eu vou movimentar minha mão aqui. Já. 7. Essa sempre tem um errinho, né? É, a primeira sempre tem um erro, a gente vai desconsiderar pra calcular a média, tá bom? Já. 9. Vou até me afastar pra ficar mais bonitinho ali. Já. 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 Ao final. Já. Já. 10.
Boa, Mauro. Variações. Muito bem. Eu quero agradecer por você ter vindo me ajudar, né? Que um amigo tá para isso. Esse mico enorme aqui, mas tudo bem, é isso aí. Obrigada. Então, você pode levar para mim, por favor, isso para ali. Obrigada, Marcela. Valeu. Vamos continuar nossos dados aqui. Pessoal, então olha aí para nossa telinha o que nós vamos fazer, ó. Lembrando que o primeiro ali, a gente vai desconsiderar esses dados, por isso que a gente fez 3 medições, porque a gente não estava muito alinhado, tá certo? Veja, a gente esqueceu de marcar esse, não conseguimos ler direito. Então, esta linha aqui, ó, eu não vou considerar, tá certo? Vocês aí, lembrando, vocês façam aí 10 medições, tá certo? E aí vocês podem cancelar a primeira medição, porque, que nem eu fiz, né? Dá erro, às vezes você não acha a bolinha direito, onde que tá, porque ela é muito pequenininha. E depois você conta as outras medições, tá certo? Importante é que você faça uma média. Se você contar 10 medidas, você vai somar o tempo e dividir por 10. No meu caso aqui, eu fiz 2 medições e olha como eu vou fazer, ó, para calcular o tempo médio. Vai ser 11 mais 7, aqui dá 18, né? Divide por 2, mais ou menos a média de 9 segundos, né? Aqui para andar 10 centímetros, ó. A média de 10 e 10 é o próprio 10, né? 10 mais 10, 20, dividido por 2. Aqui a média de 10 e 12 vai dar 11, né? Aqui vai dar 11 também. Aqui vai dar 11,5, né? Mais ou menos. Aqui vai dar 11,5 também, ó, 11,5. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou contando 2 medições e calculando o tempo médio. Então, eu estou somando e dividindo por 2, tá bom? E aqui também, ó, 10,5, né, mais ou menos. Aqui 10,5. Aqui até o final vai dar 10,5, não é isso? E aí, pessoal, ó, o que eu quero que vocês considerem aqui, né? Veja que para andar 10 centímetros, aqui foram 9 segundos, né? Para andar mais 10 centímetros aqui também, aqui gastou, deixa eu ver, 9,5, não é mesmo? Ó, daqui para cá gastamos 10 segundos e assim vai. Então, em média, né, a gente pode dizer que esta bolinha, ela anda aí 10 centímetros a cada 10 segundos, dependendo do cálculo que você olhar, dependendo dos seus olhos e do tempo que você gasta para acionar o cronômetro, tá bom? Da leitura. O ideal é que uma mesma pessoa faça todas as medições, tá bom? Então, se tem um de vocês aí segurando o caninho, que seja a mesma pessoa falando já, né? E a mesma pessoa use os cronômetros. Se tivermos em 5 pessoas, então 5 pessoas podem ficar com o cronômetro e a cada já as pessoas marcam 5 e vai contando, faz a média desses 5, também dá certo, tá bom? Então, aqui, o que a gente pode concluir só com esses dados, né? Que a bolinha, né, caminha 10 centímetros em cerca de 10 segundos, eu vou deixar assim arredondado, tá bom? E também você pode considerar o tempo final, tá certo? O primeiro eu não vou contar. Vou contar esse tempo aqui, mais ou menos 151 segundos aí. Então, para andar 100 centímetros, 151 segundos, de acordo com a leitura aqui da nossa produtora, tá certo? Lembrando que estes dados são diferentes de grupo para grupo, de olhar para olhar, né? Se a sua mangueira tiver mais óleo ou menos óleo, se a bolinha for maior ou menor, se não tiver ar, né? Tudo isso você pode, no final, discutir no seu relatório e colocar também, conversar entre as pessoas que estão fazendo o experimento, tá bom? Então, dados esses valores aqui, eu já tinha preparado para vocês previamente, eu vou considerar um que eu fiz antes, tá certo? Que está um pouco diferente aqui do que a nossa produtora leu pra gente, tá? Então, todos os nossos cálculos aqui, eu vou considerar estes dados experimentais que eu fiz com cautela, separado ali, para preparar essa aula para vocês. Então, veja lá, ó, o tempo meu aqui inicial deu 8, eu vou desconsiderar, porque é aquele momento que a bolha de água encontra a bolha de gás, tá bom? A gotinha de ar. Explique, ó, curiosidade para vocês. Não sei se vocês perceberam que enquanto a bolinha de água desce, né, a bolinha de ar sobe dentro do óleo. Será por que isso, hein? Tem a ver com o quê, né? Interessante, né? Vocês não acham? Então, pesquisa por que acontece, né? Por que o ar dentro de um tubo de óleo sobe, né? E por que a água dentro do tubo do óleo desce, tá bom? Tem a ver com viscosidade, densidade, tá certo? Então, pesquisa isso, faça aí umas anotações no seu diário de bordo. Volte aqui para os nossos dados, ó. Então, de acordo com a minha leitura aqui, ó, essa bolinha andou
100 metros em 107 segundos, o tempo 100 centímetros em 107 segundos. Você pode ler assim e você pode reparar que a cada 10 segundos aqui que passa, 10 centímetros que passa, dá mais ou menos 11 segundos aqui, tá bom? De viagem dessa bolinha a cada marcação. Beleza? Esses são os dados. Bom, tendo o seu espaço e seu tempo médio, olha o que você pode fazer. Lembra que na aula passada a gente falou que quando você relaciona distância com tempo, você tem velocidade? Quando você vê uma placa de velocidade nas estradas, né, nas rodovias, tá escrito, por exemplo, 80 km por hora. Significa que a pessoa, né, o móvel, o carro, né, o que for, ele só pode deslocar 80 km a cada hora que passa. Então, é a medida de distância, né, quilômetro, por significa divisão, razão, por hora que é tempo. Aqui no nosso caso, as unidades de medida são centímetros e segundo, né? Não faz sentido, então, andar centímetros em hora, tá certo? Por isso a gente adequa o tempo com a distância. Olha aqui para nossa tela como ficou, ó. O que eu quero, então, construir outra tabela que vocês têm que colocar também. Só que nessa tabela você vai colocar só o valor final do tempo que você achou lá, o tempo médio, a média das 10 medições que você fez. E aí você vai dividir, ó, um pelo outro, né? Centímetros por segundo, distância, né, por tempo. Na minha, eu fiz essas divisões aqui, ó. Por exemplo, você tem que fazer 10 dividido por 8, né? Fazer a continha. 20 dividido por 19, no meu caso, né? Lembrando que esses dados são diferentes para vocês, né? 30 dividido por 30, 1 por 1, tá, pessoal? Faz 1 por 1 aí dessa coluna, essa divisão. Se você quiser, pode usar uma calculadora, mas o ideal é que você faça à mão mesmo, tá bom? Para você treinar. Onde mais você vai fazer cálculo de divisão, se não na escola? Tá bom? Então, isso fica treinado, tá? Quanto mais você faz, mais rápido você faz nesses cálculos. Então, eu vou subir a resposta que eu já calculei de antemão aqui para vocês, ó. De acordo com os meus cálculos aqui, a velocidade nos primeiros 10 segundos deu 1,2. Veja que demorou mais tempo, né? Quanto mais tempo, quer dizer mais devagar, então a velocidade é maior. Tá certo? Ali, ó, 20 dividido por 19 deu 1 e pouco. Eu tô considerando uma casa decimal só, tá, pessoal? 30 dividido por 30, 40 por 41 e assim vai. Então, o que eu vou concluir com isso? Que as velocidades aqui estão mais ou menos a cada 1 centímetro, né, por segundo. 10 centímetros por segundo, mais ou menos. É isso que significa, tá bom? Então, olhando para a minha tabelinha, você conclui aí que a velocidade, ó, tá bem próxima, né, salvo aí os erros de leitura. Isto é uma característica do movimento retilíneo uniforme. Andar distâncias iguais em tempos iguais significa que a velocidade tem que dar igual, tá certo? Quando você faz essa divisão, tem que dar basicamente igual. Claro que, como é uma prática experimental, a gente tem alguns pequenos erros de leitura, mas olhando aqui para os nossos dados, tá bem próximo do que é esperado, né? A gente tem uma velocidade próxima de 1 aí. Tá bom? Cada centímetro, em cada segundo, essa gotinha se movimenta 1 centímetro. Beleza? Eu vou deixar para vocês essa prática agora. Vocês vão continuar esse experimento fazendo as 10 medições, calculando aí, ó, deixei essa tabela para vocês, calculando o tempo médio no final, tá certo? Depois que vocês fizerem o cálculo do tempo médio, vocês façam também o cálculo da velocidade 1 por 1. Lembrando que aqui vocês têm que colocar o valor do tempo médio, tá? Fazer como eu fiz aqui, divide 1 por 1 e tente chegar a uma conclusão. Pense assim, cada coluna, quanto vai dar a velocidade, e pensa no total também, quanto tempo para andar os 100 centímetros ou 1 metro. Tá certo? Essa é a tarefa de vocês. Vou deixar mais um tempo na telinha para vocês olharem, para vocês, professores, também, se vocês quiserem usar, né, essa atividade aí para dar seguimento aos estudos. Você consegue chegar a alguma conclusão? Inclusive, eu já dei essa conclusão. No meu caso, a velocidade aí é mais ou menos 1 centímetro por segundo. E o cálculo de vocês? Quanto vai dar a velocidade? Tá bom? E aí, ó, não se esqueça de colocar aí no diário de bordo de vocês, registrem todos esses percursos, o passo a passo. Vocês vão ter que fazer um relatório científico no final, então vocês vão precisar de todas essas coisas, tá bom? E aí, no nosso mural, o que nós vimos hoje foi essa prática, essa investigação experimental, com a ajuda do professor Mauro, e na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa investigação. Se vocês fizerem, tirem foto, pessoal, ó, compartilhe comigo lá no Instagram, tá bom? Me chama lá, se quiser conversar
perguntar sobre alguma coisa, comentar e falar um pouquinho sobre os experimentos de vocês. Beleza? Eu quero agradecer a todos vocês e a gente tem mais uma aula daqui a pouco. Obrigada, tchau!